Meus amigos, meus irmãos, eu gostaria de abençoar vocês pessoalmente. Eu gostaria de estar aí na sua casa, pessoalmente, dividir um café, tomar um chocolate, ou mesmo uma Coca-Cola, tá valendo. Mas hoje a gente está aqui para conversar de um assunto sério, então estou entrando aí na sua intimidade, na sua casa, no seu vídeo para falar de um assunto sério. Hoje é o primeiro episódio do podcast Família em Foco. E o nosso objetivo é trazer assuntos que são empolgantes, que são desafiadores, que são interessantes, que são instigantes, que leve você a pensar de em que mais eu posso sonhar, com que mais eu posso pensar, como é que eu posso crescer. Nosso objetivo aqui, sempre tratando de 5 eixos principais. Hoje a gente vai tratar especificamente do eixo Educando Filhos, e trazer um tema que seja desafiador para você. Então, eu espero poder, com esta proposta de discussão, criar um espaço entre nós para uma conversa interessante e para que a gente possa discutir. Então, fique à vontade. Se você tiver dúvidas, perguntas, você pode mandar para a gente aqui no canal, pelo canal que você estiver assistindo esse vídeo, pode mandar as perguntas que faça chegar na gente e que a gente vai respondê-las na medida do possível. E, como eu não poderia deixar de ser, eu não vou falar sozinho. Falar sozinho é chato, vai cansar vocês. Já pensou 1 hora falando sozinho? Não. Seria desafiador para mim. Eu já tenho a experiência de pregar, e pregar às vezes fica um monólogo. O pregador acha maravilhoso quando alguém diz glória a Deus. Né? É maravilhoso quando alguém diz glória a Deus, porque senão fica aquele silêncio, aquela coisa grande e eloquente. O silêncio pode falar muito, então precisamos de uma conversa mais tranquila, mais legal. E para conversar com a gente tem hoje aqui a irmã Berê e a irmã Dani. E qual é o assunto? Antes de eu deixar elas falarem, qual é o assunto? O nosso assunto é homeschooling. Na última eleição para presidente, esse assunto veio à baila. Aqui no Brasil não é muita gente que faz isso, mas as nossas leis permitem sim. Se você não sabia, fica sabendo, mas as nossas amigas nossas irmãs vão explicar um pouco melhor esse negócio todo para a gente. Então, deixa eu passar para elas, mas estou sempre atravessado aqui. Deixa eu apresentar a minha co-apresentadora aqui. A minha co-apresentadora, nossa irmã Vitória. Nossa irmã Vitória é integrante da Comissão de Família e hoje vai estar comigo aqui nessa conversa. Eu acho desafiador, viu, Vitória? Porque homeschooling é educação de filhos e você é uma jovem acadêmica de psicologia. É isso mesmo? Exatamente. E bastante interessada em homeschooling também, algo que eu projeto realizar no futuro. Então, estar abraçada com vocês para conversar sobre o assunto vai ser muito interessante e gratificante também. Então, chegamos nas nossas convidadas. Irmã Berê, irmã Dani, por favor, se apresentem para o nosso público aqui. Então, vou começar me apresentando. Eu sou a Herbenice, eu tenho 2 filhas. Atualmente, eu sou dona de casa e mãe homeschooling. Mas, antigamente, era nutricionista, servidora pública, trabalhei por 10 anos no serviço público municipal, mas vi que não valia a pena continuar naquilo. Eu preferi estar em casa, junto com as minhas filhas, dando esse ensino que eu vi que elas precisavam. E aí, no ano passado, eu abandonei o serviço público e ingressei nesse mundo do homeschooling. Olá, gente. Me chamo Daniele. Também sou mãe de 3, né? Tenho 2 rapazes, um de 9 anos e um de 1 ano e 2 meses. E agora tem mais um aqui, que está sendo gerado para a graça de Deus. Você estava contando para a gente nos bastidores que você não revelou ainda. Ainda não. E quando vai ser a revelação, Dani? Dia 11 estouraremos um balão. Atenção à família da Dani aí. Tem salgadinho, docinho, suquinho, que mais? E de acordo com a nossa antiga ministra Damares, meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Então, o balão já sabe, azul ou rosa. Então, minha formação, eu sou pedagoga. Sou pedagoga há pouco tempo, né? Na verdade, eu sempre fui estudante da área de exatas, né? Trabalhei durante muito tempo
na indústria. Então, quando meu filho nasceu em 2014, eu decidi abandonar a indústria e entrei na área da educação. Foi uma área que eu sempre gostei, né? E hoje eu sou professora. Mas que coisa interessante, na área de exatas, o que exatas? Matemática, física? Física, engenharia elétrica, sempre gostei dessa Engenharia área. elétrica? Você é engenheira elétrica? Fiz até o 5º período. Um pouco de Eu, tudo, ó, né? estava conversando contigo alguém que também é um quase engenheiro civil, mas que ficou sempre em exatas também na área de informática Sempre aí, gostei. né? Lá que eu conheci meu marido, né? Eu digo para os jovens da igreja, se vocês querem encontrar homens, vão para a área das exatas. A área das exatas estão cheias de homens. Realmente, a taxa de meninas por turma das engenharias na UEMA é mais ou menos 2 para cada 30, mais ou menos. 30 homens, né? E em física. Eu encontrei meu marido na física, lá na UEMA, né? Então, lá que a gente conheceu. Então, em 2014, quando meu filho nasceu, aí eu me interessei mais, né? Pela área da educação, que eu queria ensinar ele, queria ficar mais tempo com ele. Aí saí da indústria. E esse ano eu me tornei professora de 2 escolas municipais, uma de São Luís e uma de Paço do Lumiar. E sou estudante de teologia também. Tem muitas outras coisas para falar, né? Muitas coisas. É interessante que a gente percebe que nada é lançado fora, né? A nossa trajetória de vida, ela aponta para aquilo que Deus determinou para que a gente exercesse. Então, vocês são mulheres estudadas, que fizeram graduações e com certeza isso contribui de alguma forma para que vocês possam ensinar seus filhos. Mas, Berê e Dani, nós estamos numa temática que vocês sabem bastante, mas o pessoal de casa não pode saber. Então, respondam pra gente o que de fato é o homeschooling. Quem começa? Começa. Então, para mim, homeschooling é um termo americano, né? Mas trazendo para o Brasil, se chama educação domiciliar. É o fato da criança estudar com as famílias em casa. Mas, como eu disse também nos bastidores, existem outros termos, né? Existe o after school e o unschooling, né? Que são outras modalidades. Aqui no Brasil, a gente não vê muito o unschooling, que é uma educação domiciliar totalmente livre, não segue currículo, não segue um sistema, um modelo de ensino, nada. E o after school é muito praticado aqui, né? São crianças que continuam na escola, mas são acompanhadas integralmente pelos pais em casa. E o homeschooling, que é... Desculpa interromper, Dani, mas é mesmo assim, a percepção que você tem é de que as famílias acompanham seus filhos em casa? No FT School? Não no FT School. No geral, as famílias fazem FT School? Eu vou trazer para a educação pública, Sim. que é a área que eu trabalho. Não acompanho. Então, nós Totalmente pensamos, a abandonado. nossa observação é exatamente igual, né? Porque eu entendo que as famílias colocam na mão dos professores que servem ao Estado e... Eu conversei recentemente com uma amiga que eu falo assim, olha, a situação da escola pública está tão precária que nós, como os professores, nós não atuamos apenas como professores. Nós atuamos como enfermeiro, como psicólogo, como cuidadores, como tudo da criança, né? Tem crianças que elas estão totalmente jogadas ali, totalmente. E elas só vão para a escola porque a lei obriga uma frequência escolar, né? Para garantir a Bolsa Escola, a Bolsa Família, os outros benefícios. E por isso que aquela criança está ali. Mas é uma criança que não aprende, não avança, não faz atividade de casa, não leva material da escola, totalmente jogada. Isso eu falo da situação pública. Mas também já atendi alunos de escolas particulares. A minha percepção, Dani, não sei se a Berê concorda, é que os alunos de escola privada é a mesma coisa. Também. Assim, a percepção é de que os pais têm a ideia de que, assim, tá na escola, tá garantido, a educação dos meus filhos está garantida. Quando chegar em casa, toma aqui um celular, uma televisão, enfim, e tá tudo resolvido. Tem muitos, assim, mas também tem casos de que pais acompanham, né? No nosso grupo, a gente tem uma mini comunidade formada por 5 mães. E uma das mães, ela faz esse FT School, então, e ela é uma mãe muito presente na vida dos filhos dela, né? Tanto é que todo o final de ano, né, Berê, que a gente organiza o nosso currículo, ela tá atenta a todos os materiais que ela vai usar, o que a gente fez de melhor. Então, ela compra tudo, ela tá ali e ela tá super engajada. E ela faz FT School. E na minha família também tem uma mãe que também faz FT School. Inclusive, foi ela que me incentivou desde sempre a esse FT School. E depois eu comecei a conhecer o homeschooling, né? Que para mim é o que melhor funciona. Mas no caso, voltando Vai, Berê. ao assunto da escola privada, escola pública, essas pessoas que fazem o FT Schooling, elas são a exceção, né?
Porque a grande maioria, não, vou botar meu filho numa escola Sim. cara, que tem status, que é bilíngue, e aí estou interessada que ele passe na faculdade, né? E não me importo no dia a dia dessa criança. Levo ele lá para a escola, seja lá onde for, pego ele na volta, não ligo para o que ele faz quando chega em casa, posso levar para alguma atividade extracurricular, mas não acompanho realmente o que é que ele tem aprendido na escola. Não chego e digo, quando meu filho chega em casa, o que foi que você aprendeu? Bora fazer uma atividade baseada naquilo que você aprendeu hoje na escola? Os pais não fazem isso. Existe Que é aí que aprenderia, né? uma terceirização gritante em relação aos pais e à educação dos filhos. Eu vejo que muitos nos dias atuais os filhos estão sendo considerados como algo assim realmente de status. Então eu tive Sim. um filho e eu vou postar foto dele no Instagram e eu vou receber muitas curtidas e aquele filho é só algo para ser exposto. E recentemente eu vi um slogan nas ruas sobre ensino integral. Aí eu falei assim, meu Deus, os pais cada vez mais estão buscando escolas para os seus filhos passarem o dia inteiro. Terceirizando a educação dos seus filhos. Não tem Ocupando, mais aquela... né? Assim, a desculpa hoje é, eu quero ocupar o meu filho, tirar ele de celular, tirar ele de telas, então vou deixar ele o dia todo na escola. Mas, Berê, você rompeu com isso. Rompi. Foi muito doloroso. Então, não foi tão doloroso por quê? Porque aos poucos eu já tinha começado, mesmo eu trabalhando, eu comecei a fazer atividades com ela. Eu ia para o serviço, mas quando estava em casa fazia atividades com ela. Tipo o FT Schooling Isso, aí. fazia o FT Schooling. Ela não chegou aí à escola, realmente, mas eu já ia atrás de atividades que eram de acordo com a idade dela e já fazia em casa, quando eu estava em casa. E aí, até que chegou o ponto que eu não. Estou trabalhando para pagar o meu salário todo para outra pessoa ficar com a minha filha? Não vale a pena. Aí veio a segunda filha, não vale realmente a pena. Eu tenho que estar com elas, eu tenho que viver os momentos dela. E aí eu achava primeiro que, não, será que eu vou dar conta? É muito difícil, eu não sou formada na área da educação, será que eu vou conseguir? Só que eu fui atrás e vi que não, que muitas mães fazem isso. Que dá sim para você ensinar seu filho. Isso é a sociedade que incute na cabeça da pessoa que você não é capaz de ensinar seus filhos. Mas quem é capaz? Você tem uma formação, Sim. você revelou pra gente aqui, né? Com muita modéstia, você tem uma formação dupla. Você estudou bastante para conseguir um grau numa graduação. Sim. E depois estudou bastante para passar no concurso público. Foi. Né? São duas graduações aí. Na realidade, são 3, que eu sou formada em nutrição, administração, ainda fiz tecnologia de alimentos. Só que aí Então, para você, talvez não seja difícil, mas será que para algumas mães não seria difícil, de verdade? Então, é difícil no início? Claro que é. Se a pessoa não está naquele mundo, quando ela começar a estudar, ela vai ter dificuldade. Mas se você estudou, né, a grade certinha, foi para a escola, então como é que você não consegue passar nada para o seu filho? Como é que você passou tanto tempo na escola e você não consegue ensinar nada? Nem a base para uma criança, você consegue. Basta que você se esforce. É tudo questão de querer. Quando você quer, você consegue fazer as coisas. Quando eu não quero, eu não consigo. Então, eu acredito nisso. Basta a pessoa realmente querer e poder fazer isso, né? Porque tem pessoas que não têm tempo, não têm essa disponibilidade. E, às vezes, é aquilo que eu sempre prego, né? É o que a sociedade incute na cabeça das pessoas. Não, é porque você tem que ganhar tanto, X, Y, você tem que ter aquilo outro. Então, a pessoa vive a vida correndo atrás de ter mais coisas e não vive aquilo que é realmente para ser vivido, que é o dia a dia, ver seus filhos crescerem, estar presente nesse momento. Isso é um período que passa tão rápido. Hoje eu fico olhando as fotos da minha filha, outro dia era um bebezinho, meu Deus, já está com 4 anos, já tá sabendo ler. Então, a gente fica besta, quanto tempo passa rápido? E passa muito rápido. Quanto menos você esperar, seu filho já vai estar saindo de casa, vai estar se casando. E aí você vai ter bastante tempo para você fazer o que você quiser, para priorizar outras coisas que, na minha visão, não são tão importantes. Para mim, a coisa mais importante nessa terra é a família. É isso que deve ser priorizado. As outras coisas são outras coisas. Então, acho que essa é a minha visão. Dani, abrir mão da carreira foi doído? Olha, na minha área, eu trabalhei 7 anos numa área industrial, né?
porque eu fui muito influenciada pelo feminismo, né? Fui. Durante a minha vida toda, eu aprendi que a mulher não era para ficar em casa, que a mulher tinha que Piloto de trabalhar. fogão nunca. Jamais. Tanto é que quando eu me casei foi uma dificuldade, porque eu não sabia cozinhar. Eu não sabia manter minha casa arrumada. Então foi muito difícil para mim. O meu primeiro ano de casamento não foi aqueles dizem que é só flores, né? Para mim foi muito difícil, porque eu tive que aprender a cozinhar, eu tive que aprender a lidar com o meu marido, com os temperamentos, né? Com os temperamentos, com vários temperamentos. Então, e eu era inserida num ambiente só de homens. Eu lembro que quando eu fui contratada, de 100 operadores, nós éramos 3 meninas, né? Então, era até... depois elas 2 saíram, ficou só eu. Então, eu era a única mulher num ambiente só de homens. E aí, eu percebi que eu fui perdendo um pouco da minha feminilidade. Eu fui ficando assim, falando muitas gírias, me escutando muitas coisas que os homens falam no ambiente. Então, quando meu filho... E eu lembro de um almoço, que uma das meninas, eu vi ela tão arrumada, com a unha feita, cabelo feito. E ela disse, olha, se eu ganhasse o dinheiro que tu ganha, eu andava mais arrumada. Então, aquilo me chocou. Eu disse, meu Deus, eu tô ridículo. Eu tô parecendo um homem, um menino. Então, eu fui vendo que muitas coisas de femininas eu já Então, tinha o teu perdido. processo incluiu uma espécie de busca de uma coisa mais feminina. Uma identidade mais feminina. Mas Renunciando um pouco à carreira de engenheira. totalmente, abandonei tudo. Abandonei totalmente essa área de É uma engenharia, de uma indústria. revolução feminista ao avesso? Assim, um filho, eu acho que é a maior transformação na vida do ser humano, né? Porque é o momento que a gente tem que abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão da nossa ganância, de tudo aquilo que a gente pensa a gente pensa só na gente, né? Eu quero crescer, eu quero viajar, eu quero ir para a Europa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, somente eu. Então, quando um filho chega na nossa vida, não é mais só você. Você tem alguém para distribuir o amor, para educar, para ensinar o que é caráter, na verdade, para moldar o caráter dele, para ensinar o que são os valores. E eu tive que buscar isso em mim. Cadê os meus valores, né? Cadê a minha identidade cristã, a minha identidade feminina? Então, tudo isso foi um processo na minha vida. Você acha que se você continuasse naquilo que você estava, na carreira tal, você estava sendo menos como cristã? Como mulher Ou menos cristã? como mãe. Olha, Menos como mãe? menos... Você acha que as mulheres que optam por ficar na carreira e fazer um FT em casa, ou até mesmo terceirizar esse FT para avó, para Reforço escolar. o reforço Pra escolar? tutores, tem muitas mães O que é que você fazem pensa disso isso, do né? ponto de vista de valores cristãos? Assim, né, eu perdi um pouco, né, da minha identidade, né? Mas isso era uma coisa que eu já tinha perdido antes. Não foi só ali que eu perdi, ali intensificou-se mais, né? Mas durante a minha estadia na indústria, eu percebi que alguns valores meus não tinham sido confirmados. Então, assim, com a chegada do meu filho, eu percebi que eu tinha que mudar muitas coisas na minha vida, né? Porque, eu me tornei mãe, né? E eu era totalmente feminista. Eu queria ser uma grande supervisora, uma chefa. Eu queria comandar uma possível unidade e eu era muito talentosa na área, né? Eu lembro que quando a gente recebeu a promoção lá, só 2 pessoas subiram de cargo e eu fui a única mulher que tinha sido promovida na época. Eu e outro rapaz. Então, aquilo ali, para mim, foi assim, algo gigantesco, né? Poxa, eu posso ser muito mais. Mas isso não é incompatível com a Bíblia. A Bíblia, quando descreve uma mulher que é bem-sucedida, lá nos livros poéticos, ela diz que a mulher que governa a sua casa, que vende, que compra, que põe e dispõe. Isso não parece um pouco a carreira de uma mulher? Que governa a sua casa. A sua casa. Ali eu nunca Mas que ia comercia, que administra os servos. A descrição ali no texto bíblico não é de alguém que cuida da cozinha, mas é de uma pessoa... administradora do lar, né? Isso. Só que, Da pastor, empresa à família, digamos assim, porque... pastor, eu acredito que não tem como. Assim, não tem como você conciliar as duas coisas, né? Ou você abre mão e trabalha numa coisa que te demande menos tempo, menos atenção. Não tem como eu ser por exemplo, se eu fosse uma grande executiva, o tempo da gente é totalmente consumido pelo aquele trabalho.
A gente vê nos filmes, os homens, quando são de altos cargos, eles não têm tempo para passar com a família. A mulher fica sozinha em casa, o marido está sempre trabalhando. Imagina uma mulher nessa situação. Uma mulher nessa situação seria a mesma coisa. Totalmente consumida. Então, nessa época, eu já me sentia totalmente consumida. Eu não passava Natal com minha família, eu não passava retiro na igreja, porque eu sempre estava trabalhando. Então, quando eu estava em casa, eu estava totalmente esgotada, né? Eu não tinha disposição para nada. Eu dormia o dia todo, porque eu trabalhava em turnos, passava a noite toda trabalhando. Então, eu não tinha disposição para nada. Então, eu só vivia dormindo. Eu só vivia deitada. E agora, como é que é a rotina do homeschooling? É assim, a minha rotina ainda está um pouco puxada, mas como eu sou da área educacional, acaba sendo um pouco mais fácil para mim, né? Porque o meu filho passa praticamente o dia todo comigo, né? Eu vou para a escola, às vezes eu levo ele comigo, quando eu estou no meu curso eu levo ele comigo. Então ele está sempre comigo estudando. Aí tem os críticos, né? Essa criança não brinca. Socializa. Essa criança não socializa. Como Gente, se não existisse imaginação. a socialização é somente na escola? Não tem outro tipo de socialização. O mito que nós vamos chegar lá, né? No bloco. Vou deixar isso para esse ponto. Não, por favor, pode trocar o horror no nosso roteiro, não tem nenhum problema. Gente, esse mito da socialização para mim, acho que assim, Pior. é o pior. Porque, para mim, eu lembro que quando eu estudava, assim, a gente tinha 6 horários, né? 6 horários. E 15 minutos de intervalo. Sim. Qual é o tempo que eu socializava, gente? Esses 15 minutos são mais importantes do que a vida, do que o dia todo em família. E não só para conversar, né? Porque é um intervalo reservado para lanchar. Você tem que ir ao banheiro, você tem que resolver alguma coisinha ali, 15 minutos. E então a criança, ela só tem aula, matemática, português, história, ciência, geografia, ensino religioso, tudo enquanto... Que hora que ela vai socializar? Então eles reduzem a nossa experiência domiciliar, não tem socialização, porque é mais importante a criança estar lá na escola, nesse ambiente escolar, 15 minutos de intervalo. É um pouco irônico da parte dos professores e pedagogos sobre essa questão, porque eles mesmos percebem que o tempo está mais curto e, principalmente com o novo ensino médio, a gente percebe que as aulas são muito curtas, os professores não estão conseguindo dar aula, imagina o tempo que essas pessoas estão ali para, de fato, estudarem. E eu queria que vocês adentrassem um pouco mais a fundo, porque vocês deixaram de lado um pouco a carreira. E eu sei que tem, para além dos recursos financeiros que foram abdicados, o que mais vocês precisaram renunciar como mulheres, como cristãs e como mães para estarem num ensino integral com os filhos de vocês? Essa é pra ti. Então, quando a pessoa resolve fazer isso, né, que no caso eu fiz, e abrir mão do serviço público, não, que eu não quero mais isso para minha vida, logo vem a chuva de críticas, né? Meu Deus, tá ficando doido, como é que tu vai largar? Quem é que critica? Família, amigos, vem enxurrada. A família pega pesada? A família Até pega que, muito, graças a assim. Deus, o meu núcleo familiar não Quando eu tem digo família, não tanto. estou falando de mãe, eu em Sim. particular conheço a tua mãe, Sim, ela né? é Mas assim, não super estou falando da família, mas a família, assim, primos, Sim. tios, Tem alguns que- o marido da prima. Que Se olha a pessoa, torto. se a pessoa der conversa para isso, ficar ouvindo o que as pessoas falam, você não faz. Porque, não, onde que vai fazer isso? Vai tirar o filho da escola, não vai aprender nada, não faz isso com teu filho, bota ele na escola que ele vai aprender muito mais. As pessoas nem entendem sobre o assunto e ficam opinando, né? E que a gente até fala muitas vezes, você acha isso? Pois então vai só um dia lá para minha casa e ver a minha rotina. Ver o que é que você acha do que eu estou fazendo com a minha filha. Não é muito melhor. Você do que voltou para a estudo. minha pergunta. Como é que é a rotina? Como é que é o Exatamente. homeschooling? Então, no meu caso, eu tenho toda a rotina de horário certinho. Elas têm os horários que há. Porque, no caso, eu faço com a mais velha, né? A mais nova ainda é muito pequenininha. A mais nova tem quantos anos? A mais nova tem 2 e a mais velha tem 4. Certo. A mais velha eu comecei com ela com 2 anos e meio. Só que isso eu já aprendi, que ela ainda era muito pequena. Então, agora com a menor eu vou começar só com 3 anos. Muito pequena para quê? Muito Você está pequena. falando com alguém que já foi dono de uma escola de educação infantil. Então, pois é, né? Sim, muito pequena para quê?
Muitas vezes os pais acham que meu filho tem que fazer atividade na apostila, tem que fazer aquilo, tem que ficar cobrindo as letrinhas. A criança de 2 anos tem que aprender tal tal outra coisa. Só que o que é que essa criança de 2 anos, 2 aninhos e meio, até 3 anos de idade precisa? Ela precisa ter uma rotina, não uma rotina de atividades, mas uma rotina familiar. Ela tem que saber que tal horário ela vai acordar, qual horário que ela vai comer, qual horário que ela vai dormir. Ela tem que ter aquilo ali pré-estabelecido. Aquilo ali vai dar segurança para aquela criança. Então, essa criança precisa disso, ela precisa estar com a família dela, se sentir amada. Outra coisa que é muito importante também nessa idade, que as pessoas não dão valor, mas hoje tem vários estudos que demonstram que é muito importante para a criança, na realidade, desde que nasce, a leitura em voz alta. Poucas pessoas falam sobre isso. Agora que tem sido mais falado. Aí para os Estados Unidos é mais falado, mas aqui no Brasil chegou a mais ou menos uns 5 anos. Esse boom da leitura em voz alta, que é o quê? É você ler para o seu filho. É você sentar ele no seu colo e começar a ler histórias para ele, desde pequenininho. Isso vai ajudar a ele a falar, se desenvolver. E às vezes a gente acha, não, é uma coisa muito simples, não adianta. Mas adianta, já tem estudos que demonstram que faz muito bem para a criança. As crianças que elas são incentivadas com a leitura em voz alta desde cedo, elas se saem melhor do que as outras que não são incentivadas. Uma criança que tem uma casa cheia de livros, eu já vi estudos que demonstram que uma criança que tenha pelo menos 100 livros em casa, ela vai sobressair a crianças que não têm livros em casa. Então, tudo isso são estudos que já têm comprovando que você deve fazer com seus filhos e muitas vezes os pais não fazem porque não sabem. Não, porque eu tenho que levar meu filho para a escola, então eu vou lá atrás de uma escola, vou procurar uma escola que se pareça com a minha casa, né? Porque o que é que o pai de uma criança pequena vai procurar numa escola? Vai procurar uma escola que tenha um mercadinho, tem as coisinhas que parecem com a casa dele. Tem a cozinha que ela vai fazer a receita. Por que eu não faço isso com meu filho em casa? Por que eu não boto ele para cozinhar comigo? Vou ensinando na prática ele essas coisas. E apesar das suas filhas serem ainda novas, Sim. a de 4 já é Já alfabetizada? Já sabe ler. Ela começou a ler com 3 anos de idade. Imagina. Então a gente vê que tem alguns períodos importantes para que tenham alguns marcos de aprendizagem para as crianças e é lá para os 6 ou 7 anos que elas aprendem a ler, né, na escola. Mas às vezes as pessoas esquecem que o principal tipo de aprendizagem é por meio da observação e imitação. Sua filha de 2 anos, imagino que ela não saiba ler, mas por ver o seu ato de ensinar, provavelmente daqui a pouco ela vai estar imitando também. Então, nós esquecemos o quanto as crianças são inteligentes, então, e quanto elas dão saltos de desenvolvimento nesses primeiros anos e quão importante que esteja no ambiente familiar para que elas possam observar muitas outras coisas. Porque qual é o ambiente da escola? Uma sala com crianças da mesma idade, enfileiradas, que são majoritariamente pedem para elas ficarem caladas e ouvirem somente o professor, somente uma figura, fica ali por 5 horas, e em casa é um universo. Dani, de várias idades. todos os pais são capazes de ensinar as suas crianças? Sim, todos os pais são capazes de Eu vou ensinar as contextualizar a minha pergunta. Boa parte do que a gente chama hoje de sistema de educação, que no Brasil é em grande medida controlado pelo governo, mas não só no Brasil, me parece que na Europa ele já está todo socializado, nos Estados Unidos ainda tem escolas privadas em abundância, mas ele surgiu dentro das comunidades, nos Estados Unidos, das comunidades contemporâneas dos pais fundadores da América e dentro das igrejas. Porque os pais que via de regra eram caçadores, eram agricultores, não tinham ou sentiam não ter conhecimento para ensinar os seus filhos e traziam para a igreja para que o pastor os ensinasse. Quase sempre a mulher do pastor. Mas isso denota uma constatação que lá, na idade da fundação da América, isso acontecia, e que hoje, mas ela continua existindo hoje. Alguns pais não se sentem
em condição de ensinar seus filhos. Seja porque eles têm um grau de escolaridade muito baixo, seja porque, para eles, alguns dos conteúdos que eles gostariam que os filhos aprendessem, eles não dominam e não se acham capazes de aprender. Então, como é que é isso? Como a Beri falou, né? Ela falou no início, você passa basicamente 12 anos na escola. Como é que você não tem capacidade nenhuma de ensinar alguma coisa para o seu filho, né? Vou te trazer aqui um exemplo de um filme que eu assisti recente com meu marido, chamado Mãos Talentosas, de um médico que se tornou mundialmente conhecido, que ele fez a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses. E ele foi ensinado em casa por sua mãe analfabeta. Nossa, que curioso. Vem de encontro Analfabeta mesmo a minha funcional. pergunta. E uma Como é que é o filme mesmo? Repete Mãos pra gente. Talentosas. Muito bom, inclusive. É, Boa recomendação. Assim, o filme mostra ele indo para a escola, né? Mas a biografia dele conta que a mãe dele era analfabeta funcional e ensinava ele em casa. Como é que tem até uma cena assim espetacular do filme que ela era faxineira, inclusive, né? Diarista, fazia serviços em casa. Ela entra na casa de uma pessoa que ela vai fazer a faxina e ela entra numa biblioteca. E ela vira pro senhor, dono da casa, e pergunta assim: você já leu todos esses livros? Aí ele diz o seguinte: não, nem todos, né? Mas eu já li vários. Então ela fica encantada com aquela quantidade de livros e ela lembra dos filhos dela, os 2 rapazes em casa, que é o tempo todo na televisão. É o tempo todo na televisão. Então a primeira atitude que ela faz quando chega em casa é desligar a televisão e mandar eles lerem um livro. Então a partir dali a vida daqueles 2 jovens muda totalmente, né? E aí voltando à pergunta. Todo pai ele tem capacidade de ensinar seu filho, se ele se dedicar. Ele precisa entender que aquilo ali é a missão de vida dele, né? A educação dos filhos, se ele quiser assumir, é a missão de vida dele. Então, ele precisa se dedicar. Se ele não tem a capacidade, que ele contrate tutores, né? Mas existe uma educação no homeschooling, que é a que a gente pratica, que é chamada educação clássica. E nós praticamos a educação clássica cristã. É o melhor modelo de ensino, já forjado pelos gregos, né? E muito antes, é uma educação... Eu vou confessar a minha ignorância aqui. Como é que é esse negócio de educação clássica cristã no homeschooling? Olha só. Eu me senti muito rebaixado pelo clássico aí. Gente, assim, eu tô totalmente já apaixonada. é clássico e eu não conheço? Não, isso não é possível. Para mim é o melhor modelo de ensino, é o melhor sistema de ensino, né? Eu lembro quando eu estudava para o vestibular, quando eu estudei História da Idade Média, que eu fui ler sobre Santo Agostinho e Tomás de Aquino, eles já falavam do trivium, né? O trivium e o quadrivium. Só que eu não imaginava que aquilo ali era um modelo de ensino que poderia ser implementado hoje, né? Eu pensei que era uma coisa do passado. E hoje, quando eu li os livros, eu li diversos livros. Não vou deixar você passar. Eu fala. não posso, em respeito ao nosso público que está nos assistindo, trivium, quadrivium... E vou chegar lá. Vamos lá, eu estou aguardando. Então, eu fiz um curso recente de formação em educação clássica da Academia Trinitas, né? E o professor, o Christopher Perrin, é um escritor, que inclusive ele tem um livro, Introdução à Educação Cristã Clássica, e a primeira pergunta que ele faz pro estudante é: o que é a educação clássica? Então, como é que responde? A educação clássica, para alguns, são as 7 artes liberais. E as 7 artes liberais é formada pelo trivium e pelo quadrivium. Então, eu vou te falar do trivium, que é o que nós aplicamos com a nossa idade, a faixa etária das crianças. O trivium é o ensino da gramática, da retórica e da dialética, da lógica. Gramática, retórica e lógica. Aí eu vou te falar da gramática. A base de todo Que idade estudo. tem os teus meninos? O meu tem 9 anos. Como é que você ensina llógica para eles? Ele ainda não chegou na fase lógica. Ele ainda está na fase gramatical. Ele está na gramática ainda. Ele está na fase gramatical. Aí eu vou te responder a pergunta, por que o pai é capacitado para ensinar seu filho? Você está me fazendo emendar um monte de perguntas para você. E eu vou te provar que vai chegar um tempo que o pai não vai mais precisar ensinar o seu filho. Como se o filho fosse... Ele se transformará em um autodidata e ele caminhará sozinho. E eu já percebo muito isso no meu filho de 9 anos. Já percebo claramente. O meu filho tem um planner. Eu entrego para ele o planner.
E ele vai fazendo as atividades. Vai fazendo as atividades, vai fazendo. E depois eu só checo. Planner é um software, né? Não, é um caderno. Uma agenda diária. É um caderno. para as suas palavras. Que ele vai estudar na Eu segunda. só provoquei. Eu sei que é uma agenda diária. Tem software também no Sim. celular, né? Então, assim, a Berê falou da LVA, né? Eu fiz muito LVA com meu filho durante a fase da alfabetização dele. E a gente fazia diversos tipos de leitura. Eu também sou uma professora alfabetizadora, né? E eu fazia leitura compartilhada, eu fazia leitura dialogada, perguntando para ele algumas coisas da história. E depois, hoje ele já caminha sozinho, mas eu ainda faço LVA com ele. Eu faço para ele, já o pequenininho já está entrando na onda também, o Elquinho. LVA, leitura em Leitura voz em voz alta. Pessoal de casa. Então, assim, o meu filho, o Levi Daniel, eu já acho assim, ele é uma criança espetacular. Eu vou puxar o lado do meu filho, claro, né? Claro, né? E eu sou professora. Se ninguém vai elogiar, a mamãe vai, né? Assim, eu acho meu filho espetacular. E ele só tem 9 anos. E eu comparo muito com as crianças que eu ensino, que são crianças de 9 e 10 anos, que é o 4º e o 5º ano. E assim, pastor, o meu filho, assim, é difícil falar isso, porque a gente acaba rebaixando as crianças, né, as outras. Mas o nível do meu filho em relação a eles é muito discrepante. É muito discrepante. Num ditado de 10 palavras que eu faço, 2 crianças da sala acertam 8 palavras, 9. Assim, 2. De uma sala de 25 alunos. E são palavrinhas fáceis, palavras fáceis. Assim, para ele já é assim, tedioso fazer um ditado de palavras fáceis, porque ele já consegue fazer. Isso graças à leitura em voz alta. Mas voltando para o Trivium, para a gramática. O meu filho, ele está na fase gramatical. E a fase gramatical é o início de tudo, né? Que vai ensinar a gramática. Não só o português, porque a gente acha que gramática é só português. Mas a gramática das artes, a gramática da história, a gramática da matemática, a gramática da ciência, a gramática da geografia, que são as bases, né? Dessas artes, dessas ciências. Então, a criança, quando ela consegue consolidar essa fase gramatical, ela vai conseguir passar pelas outras fases de maneira independente. Então, o que o pai precisa? Ele precisa ter a capacidade de conseguir ensinar o seu filho ali a passar pela fase gramatical, que é a fase da memorização, é a fase da repetição, é a fase da leitura, de muita leitura e muito exercício. E muito exercício. Depois, a criança, ela vai caminhar sozinha. Então, a gente pode definir como objetivo do homeschooling criar filhos autodidatas. Com certeza, Então, com a gente certeza. percebe que são ensinos que são pré-requisitos e que os pais, mesmo sem uma graduação, conseguem ensinar para que o filho possa aprender outras coisas, né? Antes de iniciar esse podcast, eu fiz uma pesquisa básica e um dos pastores que eu escutei, ele falou que a leitura é a base de qualquer ensino. E aí, pelo que eu tô vendo, vocês confirmam também essa informação, né? De como as crianças, elas podem aprender por meio da leitura. E uma das informações que ele tinha passado é que os pais não precisam saber tudo. Porque assim que o filho, ele desenvolve essa autonomia, ele pode ter acesso aos conteúdos na internet que explicam sobre diversos assuntos que os pais não sabem. Física, química, biologia, e vai coisas conseguir que são aprender difíceis. sozinho. Vai Tem conseguir. vários sites hoje que a criança tem acesso a todos os assuntos que está estudando na escola. Nossa, Ele eu vai ter lembro... só o supra-assunto. Eu lembro do meu 3º ano do ensino médio, foi o período da pandemia, 2020. Então, tava afastada de cursinho, tava afastada do meu 3º ano, não tinha acesso aos professores e precisava passar no vestibular. E como eu não tinha muitas apostilas, devido a eu ter ido pro interior, eu comecei a buscar no YouTube. E eu aprendi muita coisa nos períodos de pandemia sobre assuntos que eu não aprendia com tanta facilidade. E foi sozinha. Eu vou deixar só um dado aqui, que a maior dificuldade hoje de aprendizado dos adolescentes, dos mais velhos, é a capacidade de interpretar um texto, né? Sim. Se a pessoa não consegue interpretar, e meu marido fala muito isso, meu marido é professor de física e matemática. Ele disse que a física só é difícil porque a criança não sabe ler, né? Porque para tu responder um problema de física, tu precisa ser bom em português. Né? Tu precisa interpretar a questão e só por último tu vai usar matemática. Matemática lá no final, só um acessório. Se tu não entende o problema, tu não resolve a questão. Então, tem um dado do SAEB dos alunos do ensino médio. Apenas 1,2%, isso aqui está nesse livro, do Fausto Zamboni, né?
Que é um livro assim... Vem cá, vamos mostrar para os Mostrei. nossos, Perfeito esse pros livro. nossos amigos de casa. Olha, esse é o livro que a Dani está falando, né? Explica tudo. Aqui nós estamos num momento cultural, né? Momento educacional, né? Então, obrigado pela dica, Dani. Então, ele dá uma porcentagem aqui que apenas 1,2% dos alunos do ensino médio conseguem atingir a cota de interpretação textual. Gente, 1,2%. É uma taxa muito pequena. Então, são crianças que passaram a vida toda na escola e não conseguem, são analfabetos funcionais. Então, se tu é um analfabeto funcional, tu não vai conseguir aprender nada. Aí tu vai sempre recorrer a outros meios até que tu aprenda a estudar por si próprio e tu consiga entender alguma coisa. Mas enquanto tu não entender, tu não consegue aprender nada. Então, respondendo a minha pergunta, a pergunta inicial, todo pai é capaz de ensinar seu filho, sim. Ele só precisa se esforçar na base. A partir do momento que a criança consegue passar pela fase gramatical, ela vai conseguir aprender qualquer coisa sozinha. Eu confesso a vocês duas que eu tenho algumas reticências, embora eu seja um apoiador do homeschooling, né, com relação à universalidade desse processo. A gente tem muitas situações familiares. Por exemplo, a mãe que cria o filho sozinha, a família onde o marido tem uma renda menor do que a esposa, supondo que ele não vai fazer o homeschooling, que ele está tentando... Enfim, as situações são as mais difíceis. Quando não é possível o homeschooling, qual é a segunda alternativa? FT. O FT. Exatamente. Que aí a criança não vai estar abandonada, né, intelectualmente. Porque ali na escola, hoje em dia, a escola faz o mínimo do mínimo para a criança. Se não tiver os pais ali acompanhando, ela não vai ter um bom rendimento. Então, se o pai puder, quando a criança chegar em casa, sentar com essa criança, ver o que ela aprendeu, fazendo isso diariamente. Eu só tenho um pouco de tempo para fazer isso, mas você tem tempo. Basta você priorizar. Então, você sente com seu filho, veja o que ele aprendeu hoje, bote ele para fazer atividade, aqueles exercícios que muitas vezes os pais nem querem que os filhos levem para casa, né? Não, porque estou pagando escola, meu filho tem que fazer tudo lá na escola. Chegar em casa, eu não quero que ele faça nada. Mas está errado. A criança só vai aprender quando ela estiver sozinha ali fazendo a atividade, pensando naquilo que foi ensinado. Se ela não fizer isso, ela não vai aprender efetivamente. Então, se o pai faz isso, a criança vai, sim, se sair bem na escola. O pai ou a mãe? Tanto faz. Tanto faz. Quem tiver mais tempo, né? Porque acaba sendo, para quem faz FT School, acaba sendo um trabalho mais puxado, né? Porque a criança já passa um período todo na escola. E o pai já retornou do trabalho também, então né? o pai e a mãe geralmente pode chegar muito cansado, mas aí tem que dar um jeito. Quem tiver mais disponibilidade, né? De tempo, de paciência, às vezes, porque às vezes um não tem muita paciência, o outro já tem mais. Então, não, você tem mais paciência, então vai lá. Isso também Pode tem que depender ter. das áreas, né? Também. Exatamente. Mas sabe o que eu acho mais interessante no homeschooling? É o despertar da consciência de que o responsável pela educação do meu filho sou eu. São os pais. Não é a escola, né? Isso é muito não preocupante. É a igreja. Não é o pastor, não é a professora da EBD, não é ninguém, são os pais. E isso é tão preocupante que uma coisa que eu também comentei recente com uma amiga minha da escola, assim, as crianças, eu tenho 25 alunos em São Luís e 24 em Paço do Lumiar. Assim, eu lembro de São Luís, acho que 2 moram com os pais e com a mãe, mesmo, né? A maioria moram apenas com a mãe ou moram com os avós. Em Paço do Lumiar também, acho que 3 crianças moram com os pais. Então a mãe precisa trabalhar o dia todo, e então aquela criança fica com a avó, fica com uma tia, fica com um irmão mais velho. A avó deveria fazer o FT? A avó deveria fazer o homeschooling? Tem alguns que conseguem, né? Tem pais que conseguem fazer essa mesclagem. Mas tem muitos que não conseguem. O avô já está cansado de idade, não tem mais paciência. Então, a mãe, ela tem que dar um jeito. Vai depender da realidade da família e ver como pode fazer. É aquilo que eu falei antes. Acredito que quando se quer, você consegue. Mas a realidade precisa estar subordinada a princípios, né? Isso.
A realidade, o princípio é assim, a educação, para mim, a maneira de ver, não sei se eu queria a concordância de vocês, mas eu estou formulando aqui, eu virei entrevistado agora. Mas para mim, o princípio é a educação dos meus filhos é minha responsabilidade. Tem que ser Sou eu que educo, né? E todo o resto é acessório, todo o resto é ferramenta. É assim que eu penso, não sei se vocês concordam com isso. Até a própria educação cristã. Muitas vezes os pais trazem a criança só no domingo para a igreja, botam na salinha da EBD, deixa lá a criança, não vê se ela está realmente prestando atenção na aula, o que ela aprendeu. Durante a semana não faz nenhum devocional com essa criança, não faz nenhum culto doméstico. E aí lá na frente essa criança se desvia e o pai fica, meu Deus, mas eu levava meu filho para a igreja, eu sempre levava aos domingos. Sim, mas não adianta você levar aos domingos para a igreja se você diariamente não acompanha essa criança, não faz um culto doméstico, não ensina com o seu exemplo essa criança. E é o uma caminho briga que ela deve seguir. E é uma briga muito injusta, né? Quanto é o tempo da EBD? 1h30? Quanto tempo a criança passa na escola secular durante a semana, né? Que aí tem que ver isso Eu também. sou obrigado a ir para finalmente, né? A gente tem que contratar um outro dia, tem coisas aí que não vai dar. Não falamos dos mitos, da mitos, regulamentação. dos quadros e tudo mais. Mas eu tenho que perguntar assim, tem apoio legal isso? Vai ou eu? Então, tem um projeto de lei, né? Projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que diz que o homeschooling não é inconstitucional. Então não é proibido. Não é proibido. Só que precisa de uma regulamentação, né? E eu acho até válido isso. Não ficou claro para mim, precisa Dani. ser regulamentado. Assim, hoje o que a gente tem de base é que ele não é inconstitucional. Isso, não Ou é seja, proibido. é permitido Pode fazer. aos pais educarem seus próprios filhos. Ninguém Quer dizer pode que assim, denunciar o conselho vocês. tutelar não pode bater lá na tua casa. Pode sim. Inclusive, já recebi até uma ameaça de que eu posso ser denunciada. Só que aí você tem que estar resguardada, né? Você não pode fazer abandono qualquer intelectual do seu filho. É esse que é o problema. Qual é o problema? É alguém lhe denunciar que você está fazendo abandono intelectual do seu filho, né? Que aí seria para o conselho tutelar e bater na casa da pessoa. Porque eu sei que essa criança não está estudando, ela não faz nada, ela fica só jogada lá na casa dela, não está indo para a escola. Então, fiz uma denúncia. Aí o conselho tutelar bate na casa da pessoa. E a pessoa tem que provar que ela não está fazendo abandono intelectual da criança. Ao contrário, ela está fazendo mais Muito do que mais. a criança faz. Daí o planner. Tem que ter o planner. Aí né, o segundo passo que você estava Exatamente. explicando para a gente, Dani, é que tem um projeto de lei que regulamenta essa questão constitucional. Que precisa ser votado para regulamentar. Está meio parado, né? Por causa do nosso governo, né? Que não quer dar andamento. Esse governo vai dar vazão a isso? Eu acredito que não. Aqui eles vão tentar barrar o máximo ainda para ser regulamentado, né? Mas nós temos aí os deputados que estão. O Nicolas Ferreira está na Comissão da Educação. O presidente da Tem a Ana Capanolo que está lutando por isso também. Da experiência de vocês, o pessoal que apoia essa ideia do homeschooling, como ficou na eleição presidencial, é o pessoal mais de direita? Isso, com certeza. O pessoal mais de esquerda não apoia? Com certeza não, porque qual é a base da esquerda, né? Que é o projeto marxista, né? Que a escola tem que contar. Você está referenciando o Gramsci. Isso! Que ali tem que doutrinação ser em lá massa. na base. A escola tem que ser... Você tem que pegar a criança lá na base, né? Esse era o projeto de Gramsci, né? Isso. Sei lá como é o nome, como é que fala o nome O Gramsci. Então, Cada um fala do seu jeitinho. E eu acho tão interessante isso, gente, porque o nosso patrono da educação, que era do PT, né, esquerdista, ele foi educado pela mãe dele em casa, né? O Paulo Freire foi educado. Nossa, ele que foi que curiosidade saborosa, Dani. Ele foi alfabetizado em Só casa. se desviou bastante. E hoje a esquerda é isso, né? Porque eles querem implementar a ideologia deles na escola, né? E a gente já percebe isso, gente. Começou nas universidades e agora eles estão trazendo para o ensino básico, né? E eles querem alcançar as nossas crianças com isso. Mas nós vamos lutar com todas as nossas garras, com oração, certeza. em nome de Jesus. Com isso não vai certeza. ser... E principalmente fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, já indo para o final, para o encerramento do nosso bate-papo aqui, está contratado outro, tá? Eu não sei quando eu vou chamar vocês, não sei como é que vai ser. Eu até estava pensando, depois das nossas muitas conversas nos bastidores, que talvez vocês devessem montar um curso.
Nós temos, né? Ah, vocês têm? Né? Ah, A gente tem? tantas ideias. Tem pretensão ou tem o curso? A gente Já tem tem. muitas ideias, né? Porque a gente já tem nossa comunidade, já tem um polo de encontro. Eu já tenho um curso, né? Que eu ofereço tutoria para pais que precisam de ajuda. Tanto com ensino de matemática, essas coisas como... Eu penso que o homeschooling ele ainda está muito distante da realidade da nossa comunidade como um todo, da maranhense, igreja. né? Não só maranhense, no Brasil todo, assim, no Brasil inteiro, assim. A realidade seria o FT. Se os nossos pais aqui da igreja fizessem um FT bem feito, eu já levantaria seria as mãos para os muito, céus né? e diria, glória a Muito Deus. caminho andado. Né? De repente, começar com o FT, ensinar a fazer direito o FT em casa, fazer o FT com seus filhos e trabalhar isso para que os pais possam ressignificar aquilo que a escola fala. Né? E ouvir da boca dos seus filhos o que a escola está ensinando. E tem boas escolas hoje, né? Sim, claro. Maranhão tem boas escolas. Já tem 3, né? Escolas de educação cristã clássica aqui no Maranhão. Claro, mas assim, ó, meu filho estudou numa escola de ensino médio, considerada uma das melhores aqui. Mas eu precisei ir na escola e dizer assim, desde quando linguagem neutra virou currículo da escola? Porque ele chegou em casa dizendo que isso ia cair na prova. Aí eu fui na escola e disse assim, olha, que a escola faça referência que isso exista, porque isso foi feito num curso de alguma coisa de sociologia, não sei exatamente qual matéria, que a escola faça referência que isso exista, aí eu concordo. Agora, não vou, porque eu vou chegar em casa e eu discutir, meu filho é assim e tal, mas a escola está dizendo que tem e tem. Agora, cobrar isso em prova? Desde quando isso virou coisa curricular? Daqui uns dias vão cobrar ideologia de gênero, vão cobrar Sim. tudo. Já enquanto- cobra. Com certeza já Muito. devem A cobrar. prova aí da UEMA do ano passado. por Totalmente exemplo. feminista. Gente, eu fiz a prova, né? Porque todo ano eu faço com meu marido pra gente testar os conhecimentos. Mas então vamos para as nossas palavras finais. Você quer tentar fazer o quadro das nossas palavras finais? Com a hora da verdade? Apenas uma pontuação, que a gente já tá prolongado e a gente vai ter o nosso segundo encontro, né? Pra vocês. Ninguém para sabe além- quando é que vai ser. Para além do conceito do termo homeschooling, defina em uma palavra o que é homeschooling para vocês. Lar, família. Falei 2, né? Família, Em uma família. Uma palavra é difícil, É né? muito difícil. Família. O que é homeschooling para mim? Jesus. Acho que Jesus é a base de tudo, porque Jesus nos ensinou a educação, Jesus nos ensinou valores. Jesus, ele teve os seus discípulos, né? E ali todos eles foram moldados, cada um tinha um defeito. E Jesus conseguiu transformar aqueles homens em homens de Deus, homens que alcançaram multidões. Então, para mim, homeschooling é Jesus na nossa... É tudo. Eu vou me meter aqui na conversa Vai. de vocês, tá? Eu não vou definir uma palavra, esse desafio é impossível, viu? Dona Vitória, esse desafio é impossível, mas eu diria o seguinte, 2 palavras. Fazei discípulos. Inclusive, o nome do meu curso é Aprendizes, viu? Aprendizes, que eu queria trazer discípulos, mas eu achei que alcançaria só os evangélicos, né? Aí eu mudei para Aprendizes, né? E eu digo Nosso isso... grupo É pequenos aprendizes. Isso. E eu digo isso pro meu filho, você é um aprendiz. E um dia você vai alcançar as multidões, você vai alcançar o mundo, seja indo, Amém. seja orando, seja pregando, porque eu sei que você vai ser um grande homem de Deus. Eu confio plenamente na palavra de Jesus, quando diz lá em Provérbios, né? Que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele for mais velho, quando ele estiver mais lá na frente, ele não vai se desviar. E é nisso que eu E acredito. nós esquecemos que o ensino faz parte do ID. Com certeza. E pra mim, homeschooling é sacrifício. Ó. Bom, eu quero agradecer as nossas irmãs aqui presentes, a minha co-participante da banca aqui, Vitória, muito mesmo, como eu falei, assim, nós já sabíamos, né, já tínhamos conversado nos bastidores que ia ser impossível Falar de tudo. de tudo, dessa temática e de explorar esse universo. Tem tantas coisas que a gente não viu, a questão do relacionamento com o conselho tutelar, a questão do relacionamento com a escola, no homeschooling, como é que você seleciona tutores quando você precisa. Tem um mundo de coisas aí. Mitos, né? Faltou os mitos. Né? Os mitos, a gente não abordou os mitos. Como é que conversa com aquele familiar chato que está criticando, né? Quem Opa, desculpa os familiares chatos aí, tá? Os familiares interessados Nós que estão vamos falar de criticando. vocês.
né? Mas não dá mais tempo, nós já estamos estourando 1 hora e ninguém vê podcast com mais de 1 hora, mas é muito, muito, muito bom ter vocês com a gente aqui. Minhas irmãs, Berê, Dani, desejo a você uma gravidez fantástica, que você quer saber esse bebê, esta menina, este menino, que a gente não sabe ainda, né? Ele cresça saudável e seja mais um desta classe de homeschooling aí. E vocês, meus irmãos de casa, aqui a gente vai ficando por aqui. O nosso próximo podcast vai tratar sobre como é que a gente faz para transformar uma família que tem tudo para ser uma família disfuncional, quando você tem filhos biológicos presentes na família que não são filhos biológicos daquela mãe, e nós vamos ter convidados especiais aqui que vão estar com a gente tratando disso, né? Eu brinco informalmente, a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas como é que você faz para criar o filho da outra, né? Então, é um assunto importante. Por quê? Porque os nossos convidados do nosso próximo podcast vão demonstrar que é possível transformar, com a graça de Jesus, uma família que tem tudo para ser disfuncional numa família funcional. Então, fiquem com Deus, sejam abençoados, sejam guardados pelo Espírito Santo, que o anjo do Senhor acampe-se ao seu redor, ao redor de sua família e lhes proteja. Se você quiser saber mais de homeschooling, mande perguntas para a gente. A gente vai repassar tudo para Berê e para Dani. E eu estou tentando contratar um curso aqui para falar de FT, de homeschooling com a Dani. Vamos ver se isso vai dar certo. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Meu irmão, gostou da gente? Gostou do podcast? Põe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, curta, comente. Se não gostou, comente assim mesmo, faça a gente saber se isso está melhor, se está pior. Construa com a gente esse espaço para comentar um pouco sobre a família, segundo os princípios e os fundamentos em Deus. Vamos juntos!